para queimar aí? Aleluia. Aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua presença, Senhor. Manifesta nesse lugar. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer teu santo nome e recebermos instruções do Senhor para o nosso crescimento, Pai. Fala conosco nessa noite. Nós estamos aqui para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga, Ele é bom. Aleluia. Você pode sentar. Cumprimenta a pessoa que está do teu lado. Pergunte como é que ela está. Se ela tem lenha para queimar. Aleluia. Obrigado, grupo de música. Vocês podem sentar. Aleluia. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. Estava vendo os jovens celebrando aqui no início, na primeira música. E alguns jovens vieram aqui à frente dançar, pular, se alegrar. E às vezes uma mentalidade religiosa pode até dizer: para que isso? Precisa disso? Mas o culto tem que ter ordem e decência. A gente não perdeu a ordem e a decência em momento nenhum, mas a gente celebra uma verdade com todo o nosso coração. Porque tem muita gente celebrando uma mentira, e a gente vê isso muito claramente no carnaval como se fosse verdade, pulando, dançando, cantando com todas as suas forças, mas é uma mentira. E a gente aqui celebra uma verdade. A gente celebra, na verdade, a verdade, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então a gente não pode fazer isso como se a gente estivesse celebrando uma mentira. Então se perder a ordem, pode ter certeza que eu vou intervir. Mas eu não vou intervir em quem está celebrando ao Senhor, quem está correndo, dançando, pulando. E eu não ia nem falar sobre isso, e nem é o tema da pregação, mas eu senti no coração mencionar lá em 2 Samuel 6, 14, do 14 ao 18, fala sobre Davi quando ele recuperou a arca. A arca representava a presença de Deus. E vai dizer assim no versículo 14: e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho, que era uma roupa que não era a sua roupa de rei. Era uma roupa bem mais fina, bem mais que era para usar em casa, digamos dessa forma. E Davi estava na frente de todos, dançando com todas as suas forças. A Bíblia diz: com todas as suas forças. Então quando a gente for louvar o Senhor, que a gente louve com todas as nossas forças, que a gente louve ao Senhor sem reserva. Não se preocupa com excesso não. Se tiver excesso, a gente controla. Dentro daquilo que está proposto para a gente fazer, a gente vai cuidar. Mas o Senhor está mais interessado até em um excesso do que em uma apatia. O que é apatia? Tanto faz. Estou aqui, já estou na igreja, já cumpri minha obrigação. Precisa também dançar, levantar a mão, cantar. O Senhor está mais interessado, talvez até no excesso, do que na apatia, do que em você tratar como comum. Então celebra de fato, porque essa verdade mudou a minha vida, mudou a tua vida, e a gente não pode tratar isso de qualquer forma. Amém? Nessa manhã, na manhã de hoje, a gente começou uma ministração sobre redimidos. Diga, redimidos. E eu vou trazer uma introdução sobre o que a gente falou de manhã também, para basear você que não veio pela manhã. E recomendo também que você assista a ministração da manhã. A Bíblia fala sobre a redenção, e a gente vai explicar o que é a redenção e do que nós somos redimidos. E a gente fez uma pequena demonstração aqui de manhã, mas eu queria repetir de alguma forma à noite, para que quem não veio possa entender, e quem veio possa entender ainda melhor. Amém? Então, mas eu vou fazer um pouco diferente. Eu queria chamar Jorge, que está aqui, na frente, Vando, pastor Eric, para a gente entender um pouco o que é a redenção. A redenção, quando a gente fala redenção, no português e no Brasil, a gente não é uma palavra comum. O que é redenção? Mas para o povo judeu era uma palavra muito comum.
era um conceito muito entendível para eles. E você sabe também que naquela época existiam escravos que eram propriedade de outras pessoas. Então era natural, era normal e legal as pessoas comprarem as outras como escravos. Mas existiam situações em que alguém poderia fazer uma dívida, adquirir uma dívida, comprar alguma coisa, ficar devendo a outra pessoa, a um credor, e ele precisaria trabalhar e com o sustento que ele recebesse, ele pagaria essa dívida. Você está entendendo? Então vamos lá, vamos supor que Jorge Rocha de Jesus, de Lagarto, vindo de Lagarto, uma cidade que manda leite e mel, né? Então, vamos supor que Jorge, ele adquiriu uma dívida com o pastor Eric. E aí Jorge estava trabalhando para pagar sua dívida, mas por algum motivo Jorge ficou impedido de trabalhar. A gente está no contexto lá naquela época, tá bom? Então não tinha assistência do governo, não tinha nenhum valor que Jorge poderia receber para pagar se ele não estivesse trabalhando. Ele precisaria trabalhar. E como hoje também a gente tem os juros que ficam correndo, naquela época também a dívida ela ia aumentando se não fosse paga. Então, se Jorge, por algum motivo, seja de doença, seja de qualquer coisa, ele ficou impedido de trabalhar para pagar o pastor Eric, aquela dívida ela foi aumentando, e chegou no momento que ficou impossível de Jorge pagar. E o pastor Eric quer receber, né, pastor? O pastor Eric quer receber a sua dívida. Sendo que, vamos supor que Jorge trabalhando, em números de hoje, Jorge rendesse por mês aí R$2.000. Então Jorge trabalha e tem R$2.000. Só que a dívida ela foi aumentando e agora o pastor Eric tem a receber R$1.000.000. Eita, recebe aí. Não de Jorge, mas recebe aí. Porque Jorge, né, Jorge? Trabalhar para pagar R$1.000.000 é ruim, né? Trabalhar para ganhar R$1.000.000 para comprar casa, carro, né? Amém? Investir na obra, amém? Então Jorge agora não pode pagar a dívida. E ele poderia trabalhar a vida toda gerando R$2.000 por mês que ele não iria pagar. Você está entendendo? Ficou uma dívida impagável. E essa dívida impagável, o que é que acontecia? Quando alguém tinha a receber uma dívida de outra pessoa, mas essa pessoa não tinha como pagar, ele tomava Jorge como escravo. E toda a sua família também, para trabalharem para ele pelo resto da vida. Só como uma forma de diminuir aquela dívida. Dizer, ó, tu não vai me pagar mesmo, mas tu vai trabalhar para a minha vida toda. E Jorge sabe fazer tudo, né, Jorge? Entende de tudo, Jorge. De parto de raposa, atracação de navio. Jorge dá aula, faz de tudo. Então Jorge agora está trabalhando com o pastor Eric a vida toda. Sendo que Jorge tem um sobrinho, Vando, não é o cantor, viu? Vando. E aí Vando é riquíssimo. Eita glória. Recebeu aí, né? Então Vando é riquíssimo. Mas você sabe que para uma pessoa pagar a dívida e comprar Jorge, eu teria que ter vantagem financeira. Olhando pelo lado financeiro. Então eu poderia comprar se Jorge fosse produzir para mim um valor maior do que a dívida. Você está entendendo? Por exemplo, Jorge produz 2.000. Não é vantagem para mim eu pagar 1.000.000 e ter Jorge que vai produzir 2.000 para mim. Sendo que Vando é sobrinho de Jorge. Então ele é da família. É tio Jorge. De manhã foi tio Frank. Foi meu tio Frank. Agora é tio Jorge. Então Vando é da família. Então não é por uma questão financeira, mas porque Vando ama Jorge. Existe uma relação familiar. Então Vando decide vir e pagar ao pastor Eric a dívida pela vida de Jorge. Então nesse momento Jorge passa a ser propriedade de Vando. Porém não é vantagem para Vando. Vando não está fazendo isso por causa do retorno financeiro. Vando está fazendo isso por causa do amor que ele tem por Jorge e pela família. Então Vando comprou Jorge, pagou o preço pela vida de Jorge, porém ele libertou Jorge. E Jorge hoje está livre com a sua família para viver a sua vida como ele quiser viver. Ele comprou, ele é propriedade dele, mas ele deixou Jorge livre. Amém? Uma salva de palmas para esses atores aqui. Pastor, o que é que o senhor está falando de comprar, de vender, de escravo? Isso é redenção. Quando alguém
paga a dívida por outra pessoa para libertar aquela pessoa da dívida que ela tem. Só que uma pessoa normalmente não vai fazer isso. Ela só vai fazer se ela tiver amor por aquela pessoa, porque não é vantagem financeiramente para ela. Então ela paga a dívida e liberta a pessoa. Então quem fazia isso era alguém da família. Quando eu e você fomos criados e colocados no Éden, nós pecamos através de Adão e Eva, pecou, desobedeceu a Deus, então passou a ter uma dívida. O homem obedeceu a Satanás, então ele se tornou escravo de Satanás. E a autoridade na terra, que era do homem, ela foi entregue a Satanás. Então Satanás passou a dominar. Quando Deus criou o homem, ele disse: domine, exerça domínio sobre a terra. Agora esse domínio passou a Satanás, inclusive domínio sobre o homem. Mas aí Deus veio em forma de homem, em figura humana, através de Jesus, para pagar o preço pelo pecado, que era o preço de morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus pagou o preço pela minha e pela tua vida para nos libertar do pecado, para nos libertar de uma dívida impagável. A vida toda você poderia trabalhar, você poderia com as suas forças tentar se santificar, mas não seria o suficiente para pagar a tua dívida de pecado. Mas Jesus veio no meu e no teu lugar e morreu por nós, para que a gente ficasse livre da dívida do pecado, para que a gente ficasse livre da maldição que o pecado trouxe sobre nossas vidas. Amém? Você entendeu até aqui? Você entendeu o que é redenção? Você foi redimido pelo Senhor. E essa redenção, ela te livra da maldição da lei. E a maldição da lei, ela tem 3 áreas: a morte eterna, diga morte eterna, a miséria e a doença. Então ele nos libertou da morte eterna, que é a ida para o inferno, da miséria, que é a improdutividade, que a gente falou disso pela manhã, e da doença, que é o que a gente vai falar nessa noite. Amém? Então eu queria te convidar a abrir tua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 28, Deuteronômio 28, versículo 20. Aleluia, diga: eu sou livre. Ele já pagou o preço. Aleluia. Aleluia. Teve gente que não quis falar não, mas tá tudo bem, daqui pro final você vai se animar com isso. Aleluia. Lá em Deuteronômio 28, 20 diz assim: isso aqui é a maldição da lei, tá bom? O Senhor, não é para você não, é só para você conhecer. Quando eu começar a falar misericórdia, não é para você não, é só para você ter conhecimento. Deuteronômio 28, 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição. Aqui ele está falando para quem desobedecer. No início do capítulo ele fala: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e tenhas o cuidado de fazer tudo quanto na lei está escrito, o Senhor te guardará, vai te abençoar, bendito vai ser, bendito, bendito, bendito. Aí aqui na segunda parte ele vai dizer: olha, mas se você desobedecer, aí ele começa: o Senhor mandará sobre ti maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído repentinamente, e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonastes. No 27 ele vai dizer: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, ou seja, as doenças do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, que eu não sei nem o que é isso. Oi? Coceira, né? Pronto, coceira. Com coceira, imagina, sarna e coceira, misericórdia. De que não possas curar-te. Aí vamos parar aqui um pouquinho, vamos explicar algumas coisas. Primeiro, que a gente precisa ter em mente é: o Senhor é bom e o diabo é ruim. A aulinha do DI: Deus bom, diabo ruim. Não é, tia Eliane? Tia Eliane está dizendo ali que é assim mesmo: Deus bom, diabo mal. Então Deus é bom e nele não há mudança nem sombra de variação. Assim como não há mudança no diabo, ele é mau o tempo todo. Então morte, doença, enfermidade, tudo vem do diabo, não vem de Deus. De Deus vem o que é bom. Mas pastor, tu acabou de ler aí dizendo que o Senhor mandará. Aí eu vou te explicar. No Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita no hebraico. E o hebraico, ele tem poucas palavras. Ele não tem tantas palavras quanto a gente tem no português. Então existem palavras que têm vários significados. Então, a palavra, o Senhor mandará, a expressão o Senhor mandará, essa palavra mandará no hebraico, ela indica permissividade
e não é algo imperativo, não é algo que está mandando, mas é algo que está permitindo. Então, se um filho, eu falei isso aqui de manhã e vou repetir, se um filho de alguém, por exemplo, pai, eu quero ir para o carnaval, filho, não vá, lá é perigoso. Não, pai, eu sou desenrolado, eu quero curtir a vida, eu não quero esse negócio de igreja, meu filho não vá. Aí o filho vai e quer ir, e vai. Só que aí ele vai, lá se envolve em briga, confusão, volta para casa machucado, ferido, precisa ir para o hospital, o pai vai, leva para o hospital e ele vai ficar com sequelas daquele ferimento. Aí o pai diz para ele, olha, porque você não me obedeceu, você agora vai sofrer com essa doença. Você agora vai passar um tempo no hospital. Você agora vai ficar com uma sequela por causa do que você fez. Você vai sofrer as consequências, inclusive financeiras, do tratamento que você vai precisar passar. Entende que o pai não está determinando o que vai acontecer com o filho? O pai está dizendo as consequências daquilo que o filho fez. Isso aqui, o que Deus está dizendo, é a consequência do pecado. Ele está dizendo a maldição do pecado. Quem traz essa maldição é Satanás através do pecado. O homem abriu brecha com o pecado, Satanás entra e traz a maldição. Entendido até aqui? Porém, Jesus, ele nos libertou dessa maldição. Toda a maldição do pecado, toda a maldição da lei, Jesus já nos libertou. Jesus pagou esse preço. Então essa maldição, ela não tem mais poder sobre a minha e sobre a tua vida. E aí a gente vai lá para Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. E a gente vai entender um pouco sobre o que Jesus fez por nós. Para a gente ganhar tempo, se você quiser ir marcando, a gente tem algumas referências bíblicas para ler aqui. Eu vou adiantar. Gálatas 3, 13 vai dizer: Cristo nos resgatou. Diga, resgatou. Da maldição da lei. Você entende que aqui era a maldição da lei? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro se refere à cruz, era uma morte maldita. No versículo 14 vai dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vou explicar isso aqui. O povo escolhido por Deus desde o início foi o povo hebreu, o povo judeu, o povo da descendência de Abraão. E Deus abençoou Abraão. Existia uma bênção sobre Abraão, que tudo que ele fizesse daria certo, que onde ele colocasse a mão iria prosperar, que onde ele colocasse os pés ele possuiria. E todo o povo judeu tem essa bênção na vida deles. Se você conhecer um judeu, certamente ele é rico. Todo judeu é rico. Todo descendente de judeu ele é rico, porque eles têm essa mentalidade: o que eu fizer vai dar certo. Se você estudar um pouquinho a história, você vai ver a perseguição do povo judeu hoje. Você vai ver o povo atacando ele, o Hamas atacando Israel, e a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem. Então a nação que abençoar Israel, até hoje, a nação que pegar junto com Israel para ajudar, vai ser abençoada por Deus. Então desconfie de alguém que se levanta contra Israel, inclusive hoje. Desconfie de um líder que se levanta contra Israel. Ele vai receber sobre a vida dele a colheita pelo que ele está plantando. Então existia uma bênção sobre o povo de Israel. Inclusive hoje ainda existe. Quando a gente vai olhar o que aconteceu com Hitler, quando ele começou a matar os judeus e fazer tudo aquilo, e a gente vai olhar a história, o povo alemão estava passando por grandes problemas financeiros, mas o povo judeu que estava na Alemanha estava prosperando. Eles eram donos de tudo, eles eram donos das empresas, eles eram donos das fábricas, eles eram um povo próspero. Então se levantou Satanás através de Hitler para matar o povo judeu e recuperar aquilo que eles diziam que era de propriedade do povo alemão. Então onde você vê a história do povo judeu, o povo judeu está prosperando. Quando você vê a história de Pernambuco, e eu vou te dar uma curiosidade bem interessante sobre isso, aqui em Recife a gente tem a primeira sinagoga das Américas, onde os judeus se reúnem. É uma sinagoga, como se fosse a igreja. Fica lá na Rua do Bom Jesus, que é uma das ruas, foi escolhida como uma das ruas mais bonitas do mundo, a Rua do Bom Jesus. Lá foi a primeira sinagoga das Américas. Quando os holandeses dominaram Pernambuco,
os judeus se estabeleceram lá. Aí quando Portugal recuperou o domínio sobre Pernambuco, ele expulsou os judeus. Os judeus saíram de Pernambuco, saíram do Recife e foram para um lugar que eles chamaram de Nova Amsterdã. Eles fundaram um lugar chamado Nova Amsterdã, que mais à frente se tornou Nova York. Hoje, Nova York. Ele foi fundado por judeus saídos de Recife que fugiram da perseguição dos portugueses. Onde o povo chega, o povo prospera. Mas aqui o que é que está dizendo nessa passagem? Eu não perdi o foco e eu não fugi do assunto. O que é que está dizendo aqui? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Jesus morreu, nos livrou da maldição, para que a bênção desse povo judeu pudesse chegar até os gentios. Mas quem é o gentio? O povo judeu, para ser judeu, ele precisa ser filho de judeu. Se não for filho de judeu, não tem... eu vou me converter ao judaísmo. Hoje até tem gente que se converte ao judaísmo, mas não é judeu de fato. O judeu ele tem que ser filho de um outro judeu. Então ele tem uma linhagem, ele tem um gene específico, ele tem uma família específica. A palavra gentio é até bonita para nós, né? Fulano é gentio, mas não é nisso que está falando aqui. O gentio é alguém de genética gentil, alguém de genética pobre. Na visão deles, é alguém que não é da linhagem real, é alguém que não é da linhagem do povo judeu. Então alguém que não é de família judia, alguém que não vem dessa linhagem, Jesus pagou o preço para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, para que a bênção de Abraão chegasse até mim e até você. Essa facilidade que o judeu tem de prosperar é a facilidade que você tem de prosperar. Você só precisa renovar a tua mentalidade para entender a promessa que existe sobre a minha e sobre a tua vida. Então nós fomos livres através de Jesus para que nós recebêssemos, como continua no versículo, pela fé o Espírito prometido. Então o Espírito do Senhor foi prometido para nós. Jesus prometeu e em Atos o Espírito Santo desceu e veio habitar dentro de nós. Então ele te livrou da morte eterna, ele te livrou da doença e ele te livrou da miséria. Quando a gente vai ver o Antigo Testamento, tem várias passagens, e Deus mandou matar, e Deus feriu, mas você já entendeu que não é que Deus feriu, Deus permitiu que aquilo acontecesse, por causa da desobediência. Deus não fez com que acontecesse. Onde a gente vai encontrar o caráter de Deus perfeito? Em Jesus. O Antigo Testamento é como se fosse uma sombra das coisas que haveriam de vir. Se você ver minha sombra projetada sobre o chão, você vai ver que é a sombra de um braço aqui, por exemplo, de uma mão. Você vai perceber que tem alguns dedos, mas você não vai saber o tamanho pela sombra. Você não vai saber se tem um relógio, se tem um anel, qual é a cor da minha pele. É só uma sombra, é só uma ideia. Mas Deus ele vai se revelando progressivamente. E onde é a revelação perfeita de Deus? Em Jesus. Você quer entender o caráter de Deus? Você olha para Jesus. Você viu Jesus colocando doença em alguém? Você viu alguma passagem aqui na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a história de Jesus? Em algum momento Jesus chegou e disse: olha, porque você decidiu não andar comigo, eu estou colocando em você uma doença. Porque você decidiu não andar comigo, eu não vou curar você. Em momento algum a gente vê isso. A gente vê Jesus andando, curando a todos e libertando aos oprimidos do diabo. Ou seja, a doença vem do diabo. Deus bom, diabo mal. Então Deus, Jesus, através de Jesus, o que ele fazia era destruir as obras do inferno, curar as pessoas. Então tira da tua mente qualquer ideia de que essa doença que alguém está passando na minha família ou que eu estou passando é Deus que está tratando comigo. Deus não trata com doença. Deus não usa as obras de Satanás para ensinar nada a ninguém. Ele pode aproveitar a doença para mostrar a glória dele na cura da doença, não na doença. Se nós que temos maldade, se nós que temos problemas, nós não colocaríamos doença nos nossos filhos, porque você acha que Deus faria isso? Se teu filho te desobedecesse, você tivesse poder, você diria: toma um câncer, porque você me desobedeceu. Você faria isso? Toma uma dor de cabeça, eu vou te colocar no leito do hospital, você vai sofrer lá, porque você me desobedeceu. Não, no máximo umas palmadas boas. Hoje nem pode mais, né? No máximo umas tapinhas, deixar de castigo. Mas você não ia colocar doença nele. E por que Deus iria colocar doença em alguém para tratar alguém? Então quando eu quero crer por cura, eu não consigo crer por cura se eu acredito que foi Deus que colocou a doença em mim. Então eu vou de encontro à vontade de Deus? Então se Deus colocou doença em mim, como é que eu vou para o hospital me tratar?
aí eu estou indo contra a vontade de Deus. Que se Deus quer que a doença venha, como é que eu vou procurar um médico para tirar a doença, se é vontade de Deus a doença em mim? Entende que não tem lógica? Você sabe que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la? Então, se Deus colocou a doença, compra o caixão, né? Deus não coloca a doença. O Deus que começou a boa obra, dá cura na tua vida, Ele é fiel para completar. E Ele já completou em Jesus. O Deus que pagou o preço de sangue pela tua vida, Ele quer te libertar de qualquer mal que venha contra a tua vida. Mas eu não tenho como crer em algo se eu não entendi o que Jesus fez pela minha vida. A oração da fé, o que é a fé? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Então, para eu fazer a oração da fé, eu preciso ter certeza. Eu preciso ter convicção. Como eu vou orar com convicção para alguém ser curado, se eu posso acreditar que Deus que colocou a doença nela, que Deus não quer tirar a doença dela? Então você precisa tirar isso da sua mente. Algumas expressões são muito comuns no meio cristão, inclusive, e principalmente: Deus me colocou aqui para me tratar, eu estou no estreito de Jeová, eu estou aqui pagando um preço. Não, o preço foi pago por Jesus. Você não tem preço a pagar, não. Não, irmão, mas a gente tem que pagar preço de oração. Meu irmão, pagar preço de oração, pagar preço, estar na presença do Pai, orando, falando com Ele, isso é pagar preço. Não, a gente tem que orar sim, orar muito. É muito bom orar, e é bom que a gente ore muito, mas isso nunca vai ser pagar preço. Pagar preço é o que Deus fez enviando seu Filho, que é Deus também com Ele, se dispondo de sua glória, se dispondo da sua majestade, vindo em figura humana, recebendo sobre o seu corpo toda a doença da humanidade, para pagar o preço pela minha e pela tua vida. Isso é pagar preço. Você não precisa pagar preço, você não precisa deixar uma doença ficar no teu corpo, ou de alguém da tua família, achando que é Deus que está tratando com isso. Deus não trata com as obras do inferno, Deus não trata com as obras de Satanás. Deus quer que você seja curado, Deus pagou o preço para você ser sarado, para você usufruir de saúde divina no teu corpo. Aleluia! Vamos lá para Hebreus no capítulo 1, e eu vou adiantando aqui, senão não vai dar tempo. Hebreus 1, a partir do versículo 1, vai dizer: havendo Deus, outrora ou em outros tempos, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Aí aqui já vem uma ideia de que Deus é mistério. Ninguém entende os caminhos do Senhor, porque Ele é mistério. O pregador faz até uma voz mais pentecostal, porque Deus, Ele é mistério, você não vai entender. O que é que ele diz aqui? Havendo Deus, outro tempo, falado muitas vezes. Se alguém fala muitas vezes e de muitas maneiras, como é que essa pessoa é misteriosa? Eu não tenho como entender todos os caminhos do Senhor, porque senão o Deus seria eu. A mente dele é infindável. Eu não tenho como a minha mente entender todos os caminhos do Senhor, mas eu tenho como entender Deus. Eu tenho como entender o caráter dele. E ele diz: falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Ou seja, antigamente ele falava através dos profetas. Nestes últimos dias, versículo 2, nos falou pelo Filho, por Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No versículo 3 vai dizer: Ele que é o resplendor, Ele quem? Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus, você quer olhar para Deus? Eu não consigo conhecer. Olha para Jesus. Leia os evangelhos. O que você vê Jesus fazendo é o que Deus faz. Lá em João 14, nos versículos 8 e 9, vai dizer: replicou-lhe Filipe. Filipe era um dos discípulos falando com Jesus. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha, com Jesus, tanto tempo, Jesus fazendo milagre, fazendo as coisas, falando das coisas de Deus. Aí Filipe vira para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus vira para ele e diz: Filipe, eu estou com vocês esse tempo todinho, e tu não me conhece ainda não. Eu só mudei a forma de falar, mas está aqui, ó. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Então, quer olhar para o Pai, quer olhar para Deus, olha para Jesus. Como é que eu estou com você esse tempo todinho e tu está pedindo para ver o Pai abençoado? Tu não está vendo não? Quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai me vê. A gente é um, a gente está junto. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu só digo o que eu vejo meu Pai dizer. Eu sou a expressão exata de Deus, meu filho. Então não diga, é Deus que está colocando, é Deus que está fazendo. Não, Deus está fazendo o que é bom. Deus está trazendo cura, restauração, saúde, transformação. O que é mal você não precisa aceitar, você precisa repreender na autoridade do nome de Jesus, a qual Ele te deu para usar, a qual Ele me deu para usar. Paulo falando lá em Efésios, no versículo 1, a partir do versículo 15, ele escrevendo a carta aos Efésios: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que você possa perceber a grandeza do seu chamado, para que você possa abrir os seus olhos e perceber aquilo que Deus fez por você, a posição que Ele te colocou. E Ele vai continuar, Ele vai dizer que Jesus, o nome de Jesus, Ele foi colocado acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele deu esse nome à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Estou falando muito rápido, né? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Você é o corpo de Cristo sobre a terra. Se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, você entende que não existe separação entre a cabeça e o corpo? É uma coisa só. O DNA que passa aqui é o DNA que passa aqui. Quando Deus quer agir, Ele age. Quando você pensa e você quer pegar algo, aí a minha mente quer pegar esse celular. É a minha mente que vai pegar? Não, é a minha mão. A ordem foi dada pela mente, mas quem vai agir é a mão. Quem vai agir é o corpo. Deus dá a ordem, Ele já deu a ordem, Ele já te colocou numa posição de autoridade. Quem vai agir? Eu e você. Ô Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre acontecer. Repreende o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder. Está errado. Ele já mandou poder. Ele não vai repreender o inimigo não. Quem vai repreender somos eu e você. O fogo santo já foi derramado. Quem vai batizar é a gente no nome de Jesus. O Espírito Santo já está dentro de você. E aí você é batizado com o Espírito Santo através desse entendimento. O Senhor não vai vir fazer de novo, Ele já fez. Percebe, um bocado de gente conhecia essa música, né? A gente canta tanta coisa bonita, mas que está fora da palavra. Ele já mandou poder, Ele já mandou a cura para a tua vida, Ele já mandou restauração para a tua vida. Aleluia! Lá em Marcos 1, eu vou trazer alguns exemplos de algumas coisas que Jesus fez, para você entender um pouco o caráter de Deus. Marcos 1,40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Não existe nenhuma passagem nos evangelhos onde Jesus não quis. Você entende que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que a gente pudesse aprender o que Deus quer nos ensinar. Ele já colocou na palavra e Ele fez através de Jesus. Então quando Jesus disse eu quero, não era eu quero só para Ele, era uma mensagem para a humanidade. E Jesus sabia que isso seria escrito e que seria lido por nós. Quando Ele disse eu quero, fica limpo, Ele está dizendo para mim e para você: eu quero. Não deixa isso no teu corpo não. Eu quero que você seja limpo. Eu quero que o teu corpo funcione perfeitamente. Não fui eu que coloquei isso em você não. Sou eu que tiro isso de você. Fui eu que levei sobre o meu corpo essa enfermidade, para você não precisar ter ela no teu corpo.
Não aceita nada improdutivo no teu corpo. Eu não consigo ter filho. Não aceita isso. Receba produtividade, inclusive para filhos. Mas eu tenho uma sequela no meu corpo. Não aceita. Mas eu tenho uma dor. Mas é de família. A minha família teve câncer. Meu avô, meu tio, meu pai chegou em mim e quebrou. Ele quebrou a maldição. Não aceita não, meu irmão. A minha avó teve uns 5 cânceres, eu acho. A minha avó. O meu pai teve câncer. Eu não vou ter câncer. Nem meu pai vai ter mais câncer. Ele já nasceu de novo. Já quebrou a maldição sobre a vida dele. Pastor, mas se tiver câncer é porque está em maldição. Não, meu irmão. Se tiver câncer, você crê para a cura. Mas eu não vou confessar o câncer vindo para o meu corpo. Eu confesso saúde no meu corpo que ele já levou sobre si. Existe uma provisão de saúde, existe uma provisão de cura disponível para mim e para você. Já foi disponibilizado. Aleluia. Lucas 13:16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Aqui Jesus curou uma pessoa no sábado, e o sábado para o judeu deve ser guardado, não podia fazer nada. E aí Jesus fez a cura, e aí as pessoas começaram a reclamar. E aí ele diz, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Ou seja, uma doença é um cativeiro, é um lugar que prende a pessoa. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, ou seja, alguém da linhagem de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Na sua Bíblia está assim? Satanás trazia presa, ou o diabo trazia preso. Você está vendo aqui na tela? Está vendo que não é só na minha? Está vendo que a minha Bíblia não é diferente da tua? E eu não estou inventando nada, isso está na Bíblia. Satanás trazia presa há 18 anos. Não era Deus que trazia presa. Porque eu não devia livrar essa mulher que estava presa há 18 anos, pelo que Deus fez. Jesus vai anular o que Deus fez? Não, Jesus anula as obras do diabo. Ele disse, Satanás manteve ela presa por 18 anos. Por que eu não iria livrá-la desse cativeiro? Por que eu não iria curá-la num sábado? Atos 10:30. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Diga, curando a todos. Você viu aqui curando alguns oprimidos do diabo? Não, curando aqueles que Deus queria curar. Os outros ele deixou para que pudessem aprender uma lição. Não tem isso, meu irmão. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com você? Amém. Pastor, mas Jesus era filho de Deus. Tu é o que? Primo? Sobrinho? Cunhado? Tu é filho de Deus, abençoado. A gente é filho de Deus. Jesus foi o primogênito. Ele era o unigênito, ou seja, era o único filho, mas ele se tornou o primogênito, ou seja, o primeiro filho de muitos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Mateus 8:16-17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mais uma vez, Jesus curando a todos. Eu comecei a assistir de novo esses dias a série The Chosen. Não sei se você ouviu falar. É uma série que eu recomendo. Eu não costumo recomendar série, mas eu recomendo essa. A série The Chosen, ela mostra, é uma série baseada na Bíblia. Muita coisa que vai estar lá, ele tem uma flexibilidade para falar, não está na Bíblia, mas são histórias que também não contradizem a Bíblia. Você entende? A Bíblia tem uma história. Então Jesus estava aqui e curou as pessoas, e depois Jesus está em Nazaré e cura outras pessoas, mas tem esse caminho. Então na série eles criam algumas conversas, algumas coisas. Então é importante a Bíblia para você entender. Mas a série dá para a gente pensar um pouquinho. Eu acho que Jesus era mais parecido com esse Jesus de The Chosen do que com os outros Jesuses que a gente vê
nos filmes americanos aí, branco, dos olhos azuis, só falando assim: meu filho, você. Não, Jesus ele era simples, ele andava com os simples. Então na série, a gente estava assistindo o segundo episódio da segunda temporada, e tem uma parte em que os discípulos, não está na Bíblia isso, da conversa dos discípulos, os discípulos discutindo. E a gente entende que eles de fato discutiam, porque eles foram amadurecendo. Tem várias passagens que mostram um pouco de carnalidade. Inclusive eles, quando não foram recebidos num lugar, aí falaram para Jesus: Jesus, quer que a gente ore para Deus mandar fogo e queimar todo mundo, dizimar o povo? Ele disse: meu filho, de que espírito vocês são? Vocês não sabem de que espírito vocês são, não. Vocês não entenderam o que a gente veio aqui para fazer, não. Amado. Então Jesus reclama com ele. Então a gente entende eles discutindo lá e Jesus curando o povo. Aí está o povo sentado ao redor de uma fogueira. Na série, tá? Não está na Bíblia, não. Na série, eles sentados discutindo. Não, mas você que cobrava impostos, que Mateus era cobrador de impostos. Eu não vou entrar nisso, porque senão a gente vai se estender. Mateus era cobrador de impostos, então ele era um pouco rejeitado. Então eles brigando, discutindo entre si, e Jesus lá curando. Aí depois de muito tempo, Jesus curou a todos. Aí eles até falam: e aí, ele não vai parar não? Ele disse: com certeza ele não vai rejeitar ninguém. Ele só vai terminar quando o último for curado. Aí daqui a pouco chega Jesus, eles discutindo. Aí passa Jesus: boa noite. Cansado, todo sujo de sangue, porque tinham pessoas ensanguentadas, pessoas doentes. Então ele para com tudo aquilo e vai dormir. Aí todo mundo se olha assim. Aí para a discussão, fica olhando para o outro com vergonha. Aí para, senta e fica aquele silêncio. Por que tanta gente se preocupando com tanta coisa pequena enquanto Jesus estava lá trabalhando, curando as pessoas? Então isso traz uma lição para a gente. Às vezes a gente fica como igreja se preocupando com coisa pequena, com discussão, com vaidade. Ah, mas porque fulano não foi, eu não fui reconhecido, porque o pastor não me viu, porque o pastor não falou comigo, porque não sei quem, porque o meu líder e não sei o quê. E Jesus morreu pela gente, para curar os enfermos, para que a gente pudesse impor as mãos e gerar salvação na vida das pessoas através do sacrifício dele. Então a gente não tem tempo a perder com picuinha, com coisa pequena, com discussão, com vaidade. A gente tem que estabelecer o reino sobre a terra. A gente tem que fazer expandir o reino que Jesus estabeleceu sobre a terra. Quando a gente perde tempo com distração, a gente está deixando que pessoas que seriam salvas através da minha e da tua vida, da pregação do evangelho através de nós, com a ajuda do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente perde tempo com discussão, a gente está deixando pessoas irem para o inferno. Se a gente perde tempo sem entender quem a gente é, a gente está deixando pessoas padecerem enfermidades, que a gente poderia ir lá, impor as mãos e curar essas pessoas. Porque Jesus nos chamou para isso. Não, pastor, mas tu está dizendo aí que Jesus fez, tu não está dizendo que Jesus mandou você fazer. Vamos lá. Aqui a gente leu que ele curou a todos os que estavam doentes. Aí lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 17, vai dizer: estes sinais, quais sinais? Estes sinais de curar, de expulsar demônios, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Se impuserem as mãos, ele está dizendo: quem crê em mim, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem em mim. No meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, nenhum mal vai acontecer a vocês. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, claro que não intencionalmente, né? Alguém colocou alguma coisa para te fazer mal, você bebe sem saber, não te faz mal nenhum. Pegar em serpente, o que ele está falando aqui sobre o poder do inimigo, que você tem poder e não vai te causar mal algum. Lá em Lucas 10, 19, diz: eis aí, quando os discípulos disseram: Senhor, os demônios se submetem a gente pelo nome do Senhor. Ele disse: rapaz, eu vi Satanás caindo que nem um raio, menino. Não teve guerra não, Satanás caiu. Um raio demora ou é rápido? Satanás caindo como um raio. Ele disse: eis aí, vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Se você está debaixo de uma palavra, se você tem a consciência certa, você pode ir para o hospital. Eu já entrei em alas com doenças contagiosas lá sem medo,
para orar por pessoas. Eu não estou dizendo para você ser imprudente, mas eu estou dizendo que você carrega um poder sobre a tua vida para curar os enfermos. Se eu tiver medo de me contaminar lá e as pessoas que estão lá morrendo, eu não tenho medo, porque eu sei que sobre mim repousa o poder de Deus, e mal nenhum vai chegar até mim, mal nenhum vai chegar até você. Você não precisa temer uma pandemia, você não precisa temer uma doença, você não precisa temer, outras pandemias vão se levantar. Você sabia disso? Vão se levantar, já estão planejando outra. Isso não é teoria da conspiração, não. Vai se levantar outra, mas nós ficaremos guardados pelo nome de Jesus. Não apenas guardados, mas nós precisamos invadir lugares em que essas doenças estão dominando e repreender essas doenças. Há alguns anos, acredito que no fim do século XIX, houve uma doença muito grave que estava matando muitas pessoas. Existia um missionário chamado John D. Lake. E esse missionário, ele pregava sobre cura, e era um lugar onde as pessoas, era tanta gente que morria, que as pessoas não tinham coragem nem de enterrar os seus parentes, porque era tão contagioso que podia ser que, pegando o corpo para enterrar, as pessoas fossem contaminadas e viessem a morrer também. E aí ele disse: no meu corpo isso não pega, eu vou enterrar os doentes. E aí ele saiu enterrando os doentes, e aí enterrando os mortos, né? Doente não, doente esperava morrer para depois ser enterrado. Então ele saiu enterrando os mortos por essa doença. E aí as pessoas começaram a questioná-lo: não pode, isso aí é perigoso. E chamando a atenção o que ele estava fazendo, ele disse: pega um microscópio, pega a saliva de alguém que morreu com essa doença e coloca aqui, e coloca o microscópio. E aí colocaram na mão dele, colocaram no corpo dele com o microscópio. Eles viam a bactéria lá, o que fosse, o vírus, eu não sei, que causava a doença. Eles viam na hora que tinha contato com o corpo dele morrendo. E eles fizeram isso com várias salivas de várias pessoas doentes. Colocava no corpo dele, quando tocava no corpo dele, a doença morria. A doença, ela tem que morrer quando chega perto de você. Não é você ficar com medo da doença, a doença tem que ter medo de você, meu irmão. Ah, pastor, isso é irresponsável. Não, isso é Bíblia. Eu não estou dizendo para você não se cuidar, eu não estou dizendo para você não tomar os cuidados necessários. Eu estou dizendo que no teu corpo, debaixo dessa palavra, se você tiver fé para isso, para entender o que Jesus fez por você, você pode entrar em hospitais e curar as pessoas. Quanta gente está lá esperando para ser curada por você. Já entrei muito em hospital, nunca fiquei doente por entrar em um hospital para orar por alguém, mas pessoas lá já foram curadas, pessoas lá já foram libertas, pessoas lá já partiram também depois de uma oração, só estavam esperando isso para partir. Eu me lembro uma vez no IMIP, a gente tinha um leito de um lado e um leito do outro lado. Eram 2 leitos e aí vinha uma divisória e mais 2. E eu estava ministrando para uma pessoa junto com a Adriana, a gente ministrando para uma pessoa lá, e tinha a pessoa que estava no outro leito, ele estava olhando assim, ele não se mexia muito, mas estava olhando e demonstrando desejo que a gente fosse até ele. E aí quando terminei de ministrar, o acompanhante dele veio falar com a gente e disse: olha, vocês podem orar por ele, ele quer oração. Eu disse amém. A gente foi e orou, ministrando cura, ministrando salvação. Ele recebeu Jesus, ele creu que Jesus podia levar sobre si, que ele tinha levado e queria levar aquela doença dele, que Jesus queria curá-lo. E aí a gente orou por ele, coloquei a mão nele. Quando eu coloquei a mão, ele estava responsivo, ele respondia, mas eu achei ele um pouco frio. E aí a gente orou, terminou, ficou conversando com o acompanhante dele. Daqui a pouco a esposa dele chegou, colocou a mão nele, disse: filho, começou a chamar mais alto. E aí chamou o pessoal da enfermagem, o pessoal chegou, colocou a mão nele, e aí foi fazer os testes e disse: ele partiu. E aí foi um desespero naquele momento, e ela ligou para a filha que estava lá embaixo: teu pai morreu. E aquele desespero, a gente lá no meio de tudo aquilo. A filha chegou, a Adriana deu um abraço nela, chegou desesperada, a Adriana deu um abraço nela, segurou. Quando terminou o abraço, ela estava que parecia que não tinha morrido ninguém na família, estava consolada pelo Espírito Santo. A família foi consolada pelo Espírito Santo naquele momento, e ele partiu para o Senhor. Ele só estava esperando aquilo. Talvez se eu não tivesse lá naquele momento, ele tivesse partido para o inferno. Ah, pastor, e por que ele não foi curado? Não cabe a mim saber. Eu sei que Jesus levou sobre si. Se ele foi curado ou não, não cabe a mim questionar o caráter de Deus. Eu sei que ele foi salvo.
Ah, mas e isso que aconteceu? Eu não sei isso que aconteceu, mas não questiono o caráter de Deus com as suas experiências. Deus é bom, não questiona o caráter dele, Deus é bom, aleluia. E quantas outras pessoas foram curadas, quantas outras pessoas foram libertas. Já cheguei num lugar para expulsar um demônio, faltou energia no bairro, parecia a cena do Exorcista, uma vela acesa, misericórdia, a mulher na cama, o marido segurando, e eu lá, sai em nome de Jesus. E saiu. Ah, pastor, misericórdia, faltar energia, a luz de vela, a mulher endemoniada. O demônio é que tem medo de mim e de você, meu irmão. A doença é que tem medo de mim e de você. Entenda quem você é em Cristo. Pare de se rebaixar para coisa pequena. Coisa pequena, o diabo, pastor. O senhor não tem medo de falar isso? Eu tenho medo do diabo. Misericórdia, meu irmão. O diabo está debaixo dos teus pés. Você não precisa ter medo. Não, pai, bate na madeira. Misericórdia, pastor. Oxê, vigia. Aleluia, ele levou sobre si. Aleluia. Lá em João 8,44, essa também não é para você, é para você aprender só. João 8,44. Jesus estava meio brabo aqui. Vós sois do diabo, ele está dizendo aqui, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nele não há verdade, e ele foi homicida desde o princípio. Então homicídio, morte é do diabo. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Aí alguém vai, um teólogo de plantão, não pastor, mas lá em João 10, quando fala, ele veio para matar, roubar e destruir, não está falando do diabo, ele está falando do falso pastor, mas Jesus veio para que tenham vida. Aqui está dizendo que o diabo é homicida desde o início, então ele veio para matar. Quem é que rouba as coisas se não for o diabo? Quem foi que tentou roubar do homem a posição em que o homem estava originalmente, mentindo e trazendo o pecado? Foi o diabo, então ele rouba. Quando ele mata, quando ele rouba, ele destrói. Então o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para eu e você termos vida em abundância. Queria chamar o grupo de música. Aleluia, aleluia. Lá em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não varia, Deus não muda, não pode existir sombra de mudança em Deus. Então Deus é bom e sempre foi bom. Deus odeia o pecado, Ele não odeia você, Ele ama você. Deus repreende o pecado, não você. Então não deixe também o pecado entrar na tua vida. Não deixe o pecado permanecer na tua vida. Não deixe o pecado tirar esse poder que Deus te deu. Se você pecou, se arrepende e muda de direção. Não adianta se arrepender e ficar na mesma coisa. Se arrepende e deixa. Quem se arrepende e deixa alcança misericórdia. Mas entenda quem você é em Cristo e se mova de acordo com esse entendimento. Jamais deixando doença chegar no teu corpo. Jamais deixando falta chegar na tua casa. Se Ele já pagou o preço e através da pobreza dele nós fomos feitos ricos. Então não pode existir falta na tua casa. Não pode existir doença na tua casa. Não pode existir ninguém indo para o inferno na tua casa com morte eterna. Repreende o inimigo. Repreende o inimigo. Você, não ele. Eu e você precisamos repreender. Eu e você precisamos tomar a autoridade. Não é ficar pedindo em casa: ah, Deus, cura ele, cura ele, cura ele. Não, meu irmão, repreende a doença em nome de Jesus. Eu ordeno doença, saia. Eu ordeno falta, acabe. Chegue provisão abundante na minha casa. Satanás, tira a mão dele, porque ele é da minha família e eu tomo a autoridade sobre a vida dele. Ele não vai morrer, mas ele vai viver e vai contar os feitos do Senhor. A doença não vai prosperar no corpo dele. Toma essa autoridade, meu irmão.
Para de pedir para Satanás, manda nele. A gente pede para Deus, mas o que Deus já nos deu, a gente só usa. E Deus já te deu a autoridade. Então você usa essa autoridade. Não deixa ficar no teu corpo nada que Deus não programou para estar. Ah, Senhor, salva ele, salva meu parente, Senhor. Ele não quer nada com o Senhor. Satanás está influenciando a vida dele, salva ele. Jesus já pagou o preço pela salvação dele. Repreende o inimigo que está influenciando ele. Ei, em nome de Jesus, Satanás, tira a mão do meu parente. Ele não vai para o inferno. Eu repreendo qualquer mal contra a vida dele. Eu repreendo qualquer influência maligna contra a vida dele. Ele não vai para o inferno. Repreende o mal no teu casamento. Às vezes no casal, uma pessoa fala uma coisa, Satanás reverte o que a pessoa vai ouvir, e ela ouve outra coisa, e aí se estabelece a briga, e está um brigando com o outro, quando na verdade é Satanás que está ali, ó, olé. Repreende o inimigo, meu irmão. A briga não é contra o teu cônjuge, a briga é contra Satanás. Aleluia. Se tiver alguém aqui com sintoma de enfermidade, vem aqui à frente. Você vai sair daqui curado. Eu provei, vivi tua fidelidade. Vi milagres que eu não posso esquecer. A beleza no que eu não posso explicar, mas sei que é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Demais para não crer. Bom demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi,
não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Já vi câncer ser curado, tumbas de metal sair. Não me diga ele não pode, Não me diga, ele não pode. já vi levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode. Cadeirante ser curado, desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéreo virada e o seu filho vivo está. Não me diga ele não pode. Oh, eu creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar, não. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu provei e vi tua fidelidade. Vi milagres que eu não posso esquecer. A beleza no que eu não posso explicar. Mas sei que é você, Jesus é você. Eu creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, qual o nome dele? Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu
crer. Bom demais para não 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 crer. Curado está filho. Já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Via estéreo virada e o seu filho vivo está. Não me diga ele não pode, não me diga. Já vi câncer, já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Via estéreo vida dá e o seu filho vive está. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu creio que tu és Deus restaurador. Milagres eu viverei, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Diga, já vi câncer ser curado, já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Via estéreo vida dá e seu filho vive está.
restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Oh, aleluia, eu creio que Tu és Deus restaurar. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para... Aleluia, aleluia. É bom demais para não crer, meu irmão. Você não precisa entender o que eu vou falar agora não, alguns vão entender, só creia. Eu declaro agora o poder curador de Jesus alcançando o seu Evandro nesse momento naquele hospital. A cura do Senhor operando no corpo dele, trazendo restauração completa, liberdade em seu corpo, liberdade em sua mente e restauração completa da sua saúde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. No hospital em que seu Evandro está, não apenas a ele, mas pessoas que estão perto dele vão ser alcançadas pelo poder de Deus. Aleluia, aleluia. Restauração da sua saúde. Aleluia, restauração. Restauração. Aleluia, aleluia. Ele é bom. Aleluia, ele é bom. Satanás te oprimir não. Ele te amou, ele te ama, ele é amor. O Espírito Santo falou comigo enquanto a gente louvava que essa noite inaugura uma nova temporada nessa igreja. Fazer nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Queria saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor de sua vida e quer fazer nessa noite. Levanta a tua mão que a gente vai orar por você. Quem é você? Não sai daqui sem a salvação do Senhor na tua vida. Não deixa nenhuma ideia falsa te prender em uma vida sem Jesus. Sem Jesus você não vai conseguir. Foi Ele que pagou o preço. Não é na tua força, não é na tua habilidade, não é na tua sabedoria, não é nas tuas obras que vem a salvação. É por Jesus, é através dele. Eu sei que tem gente, eu sei que tem. Eu repreendo todo o poder do inimigo contra a vida de qualquer pessoa, trazendo ideias falsas e a impedindo de fazer isso. Está quebrado agora, em nome de Jesus. Quem é você? Levanta a tua mão. Quem é você que quer receber Jesus? Levanta a tua mão e a gente vai orar com você. Em todo tempo tu
alguém para receber Jesus? Se nesse momento, enquanto a gente louva, você quer receber Jesus, vem aqui à frente. Vamos louvar o Senhor. Quem quer receber Jesus pode vir à frente. A bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, guia-me, tu és. Eu vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, tu és fiel, Senhor. Me seguirá, Senhor. Oh Deus, oh, tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu me rendo a Ti, de todo o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez a tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, eu me entrego a Ti, meu Pai. Eu me rendo a Ti, de todo o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, aleluia, Ele é bom. Você pode sentar um pouco. Aleluia, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia. No Rema, que inclusive a gente tem cerca de 20 pessoas matriculadas já para o ano que vem, número recorde em nossa igreja para esse ano, né? Que a gente já mudou de ano, né? E o número recorde, e isso vai fazer a gente avançar muito, porque o conhecimento da palavra chega. Lá a gente tem uma matéria chamada Cristo, aquele que cura. Então são 14 horas, são 7 dias de aula, 14 horas aproximadamente, só falando de cura. Você entender tudo que Deus tem ao teu respeito sobre cura. Tem uma matéria que inclusive vou ministrar no próximo mês, lá no Rema da Zona Oeste, que é o caráter de Deus. Então são 14 horas falando sobre o caráter de Deus, tirando todas as dúvidas, explicando todas as passagens bíblicas que por falta de entendimento trazem uma interpretação errada sobre o caráter de Deus. Então te recomendo, faça o Rema.
as matrículas ainda estão abertas. As aulas começam no próximo mês. Veja como o conhecimento da palavra, unido com o poder de Deus, o que pode fazer na tua vida. Você viu um pouco da demonstração disso nessa noite. Isso é só um pouco daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Isso é só um pouco daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Amém? Aí eu me empolgo, a voz vai indo embora. Vou cantando e a voz vai indo embora. Mas eu queria, antes da gente passar para os dízimos e ofertas e poder encerrar, o que Deus faz na vida da gente, milagres que acontecem e aconteceram nessa noite aqui nesse lugar, o testemunho disso gera fé em outras pessoas. O poder de Deus em operação, e você testemunhar isso para outras pessoas, isso gera fé. A gente vê na Bíblia quantas pessoas que depois de serem transformadas por Deus, elas puderam transformar outras pessoas por causa do testemunho delas. Então eu queria perguntar a alguém nessa noite que pode experimentar a cura e queira vir dar o testemunho. Eu gostaria que você viesse e dissesse o que você sentia quando chegou e como você está agora. Eu queria que você levantasse sua mão. A gente pode ir até aí, te dar o microfone, mas eu queria de fato que você pudesse dar o testemunho, caso você possa experimentar. Você tem enfermidade que você foi curado, mas você não tem como tocar e sentir, dizer e ver, mas tem coisa que é visível. Gente, eu queria muito agradecer a Deus pela cura que eu recebi hoje de manhã. Essa palavra foi ministrada e eu estava sentindo muita dor no pé direito, no pé esquerdo, por conta da força que eu estava fazendo para compensar. E quando eu saí daqui, eu já saí glorificando a Deus, porque já tinha melhorado bastante. E na vinda aqui para a igreja, eu já não sinto mais nada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, igreja. É muito bom contar o testemunho de Deus. Hoje pela manhã eu cheguei numa reunião ali atrás da intercessão. Eu cheguei muito assim, abatida, um zumbido no ouvido. Fazia 8 dias que eu estava em tempo de enlouquecer. Eu estava em pé sem conseguir ficar assim, desatualizada. Uma dor na coluna que eu disse a Eliane ontem: Eliane, eu estou no DI, estou arrastada, porque eu estou com muita dor na minha coluna, travada mesmo. E de manhã eu venho, em nome de Jesus. Quando Miriam começou a oração, primeiro orou pelos pastores, aí ela disse assim: vamos orar para o socorro. Vamos orar para o socorro. Aí na hora, foi descendo no meu corpo, tudo que eu tinha foi saindo. E eu estou aqui, gloriada, porque é muito bom a gente receber a cura. Estou com meu ouvido sem zumbi. Vou fazer uma lavagem porque tá paga para fazer, mas que não estou sentindo nada. Eu falei para Marta, todo zumbido sumiu, toda a dor do meu corpo, que eu estava entrevada. Mas Jesus é bom. Isso é dos testemunhos que eu já tive muito. Em nome de Jesus, vamos render graça porque Ele é bom. Amém, Santa. R.R. Soares diria: bem forte para Jesus. Irmã, a irmã serve aqui, serve no DI, ajuda em muita coisa, está sempre presente na igreja. Se a senhora puder dizer a idade da senhora, não se incomodar com isso, a senhora pode dizer? 70 anos. Não, pastor, porque eu estou cansado, o senhor sabe como é. Olha a irmã aí, servindo com afinco. Teve uma irmã que chegou aqui andando com muita dificuldade e ela voltou andando perfeitamente. Se ela pudesse, eu queria que ela... A irmã pode falar, irmã? Tem vergonha? Ninguém vai nem ver a senhora não precisa nem ir lá para frente. A senhora me diz e eu transmito então. Ela estava sem andar direito. Ela estava vários dias sem conseguir andar direito, com muita dor, e disse que depois que foi lá na frente recebeu de Jesus a cura. Não dormia direito por causa dessas dores. E agora vai dormir perfeitamente. A senhora teria como ficar em pé aqui? Não precisa ir lá para frente, não. Só a senhora ficar em pé. Só para demonstrar o poder de Deus. Ela não precisa de ajuda, não. Ela consegue ficar em pé. Só para equilibrar. A ajuda é só para equilibrar. A senhora pode ficar em pé. Olha aí. Nem ajuda para... A senhora pode dançar para o Senhor.
A senhora pode fazer o que não podia fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é poder de Deus, meu irmão. Ela não precisou de ajuda para levantar, não, viu? Levantou sozinha. Quem viu a irmã chegando lá na frente, viu o jeito que ela chegou e viu como ela saiu. Ah, pastor, o senhor não, é Jesus. Poder de Jesus nesse lugar. Aleluia. Você pode fazer a mesma coisa através do poder de Jesus. O nome dele foi dado para a igreja. Para a igreja, essa autoridade nos foi dada. Aleluia, aleluia. Eu queria ficar fazendo. Dá para a gente fazer uma vigília, pastor? Pastor,